E aí pessoal, como é que vocês estão? Prontos para mais um tutorial? Quem vos fala é o Felipe Dantas do projeto Open Studio. E hoje nosso tutorial é para lá de especial. Eu estava aguardando muito para vir até aqui e trazer um tutorial com esse assunto de hoje. Espero que vocês gostem, eu tenho certeza que vocês vão gostar. É um tema que a gente vê que é muito pouco abordado, mas dentro da DU é isso que está nos possibilitando ter um nível de organização dos nossos projetos muito maior. Estamos falando dele, sim, ter um template personalizado. Eu acabei de baixar o Blender 3.3, ainda está na versão alpha, mas eu baixei para que vocês possam ver que, olha, esse é o template padrão do Blender assim que você baixa e instala ele no seu computador. Ele vem com esse 3D Viewport, vem com essas áreas de trabalho, né? É uma configuração padrão do Blender. Não é que seja ruim, não é isso. Mas o Blender é um aplicativo que é uma salada mista, um liquidificador, né? Faz de tudo pouco, tudo misturado, né? Por isso o nome dele, né? Blender, né? Liquidificador. No template padrão do Blender nós temos desde modelagem, escultura, UV Edit, até Texture Paint, animação, Geometry Nodes, Script, programação, né? Então, para arquitetura pode não ser as ferramentas necessárias para o dia a dia. Por isso que dentro da DU, no decorrer de muito tempo, nós fomos montando o nosso próprio template, tanto eu como o João. Nós, com bastante tempo, entendendo qual era o nosso uso, projetos de arquitetura, atender nossos clientes, desde modelagem até renderização. Então a gente concluiu que a gente poderia ter um template padrão para todos os nossos projetos. Isso sem dúvida aumenta muito nossa organização, porque todos os projetos ficam idênticos, ficam iguais. Então isso facilita muito ter um template. E é isso que eu vou mostrar para vocês hoje. Mas ainda tem um bônus. Eu não vou só ensinar vocês a criar um template, eu vou mostrar para vocês como é o template da DU. Vocês vão poder reproduzir isso na casa de vocês. Só que tem o template da DU tem algo que esse sim é um verdadeiro resultado do porquê que a gente tem o nosso template padrão personalizado, que é facilitar a exportação de masks. Então, por exemplo, isso aqui é o render principal do nosso último tutorial. Mas ter apenas isso aqui para fazer após não é o suficiente. Nós precisamos de uma camada de mist, precisamos de uma camada de environment, precisamos de ID masks. Então temos aqui um ID mask de objeto, temos um ID mask de materiais, um de assets e temos o Ambient Occlusion. Todas essas máscaras você pode fazer manualmente toda vida que você renderizar no template original do Blender. Só que na DU a gente não faz isso, a gente não perde tempo com isso. Então nosso template já tem um compositor configurado prontinho. Apertou F12, renderizou, ele já vai exportar todas essas camadas renomeadas para a pasta que você indicar. E esse é o grande bônus no final desse tutorial. Então pega a tua água, pega teu café, senta na tua cadeira e se prepara que hoje tem tutorial de template. Então vamos lá. Instalei o Blender, vou até aqui dar um file, ó. New, General, Don't Save. Muito bem. E esse é o padrão do Blender. Acabei de abrir ele, acabei de instalar e abrir ele no meu computador. É essa viewport que eu tenho dele. Então vamos entender um pouco. Então isso aqui é um 3D Viewport, aqui é um painel de propriedades. Aqui embaixo é uma timeline. Isso aqui é nossas coleções, né? Nosso outline. E aqui em cima do Blender tem várias áreas de trabalho. Cada área de trabalho já tem sua própria composição, né? Então nós vamos mudar muito isso hoje. Vamos realmente mexer para valer. E o nosso primeiro passo é virmos aqui em Edit Preferences. Vamos começar pelas configurações iniciais do Blender. Dependendo do seu monitor, na primeira parte, Interface, você pode alterar a Resolution Scale, que é a resolução dos seus textos. Eu estou gravando aqui para vocês na proporção 16:9, mas meu monitor é um Ultra Wide. A proporção é 21:9. Então, a depender do seu monitor,
pode ser que a resolução padrão, que é 1, já seja suficiente. Para mim as letras ficam muito pequenininhas, acaba forçando minha vista. Então coloco aqui 1,05 e no meu monitor isso já é o suficiente para a letra não tomar muito espaço, né? Para a letra não tomar muito espaço, mas também ela não ficar muito pequena para mim, ok? Vamos depois em add-ons, vamos seguir a lista e vamos habilitar e desabilitar alguns add-ons do nosso Blender. Eu vou filtrar aqui pelo tipo. Antes de mais nada, eu vou aqui em Install e eu vou instalar um add-on que a gente utiliza padrão aqui no Blender, que é o Easy HDRI. Então vamos, já que estamos falando de add-on, vamos instalar, já instalei ele. Se eu vim aqui em User, ele já está aqui, ó, Easy HDRI, já ativei ele. A gente vai configurar as opções que envolvem esse add-on mais na frente. Mas vamos instalar tudo de add-on que a gente já precisa. Ele é gratuito, tá? Easy HDRI. Então, o User, eu vou deixar ele ativado. Em 3D View Full, ele tá aqui também, né? Edge Curve, não vou ativar nada. Em Edge Mesh, eu vou ativar o Arc Mesh. Temos aqui dois add-ons que eu não costumo deixar ativado porque eu utilizo muito pouco, que é o Extra Objects. Também tem esse terceiro, o Bolt Factory e o Landscape. Esse aqui ajuda a criar terreno, esse a criar porca e parafuso e esse a criar outros objetos. Tem alguns outros, até objetos mesmo relacionados à arquitetura, como vigas, né, vigas de metal e assim por diante. Geralmente eu deixo os addons que eu utilizo menos ou não utilizo sempre desativados. O ArcMesh, ele tem algumas ferramentas específicas para arquitetura que a gente acaba utilizando mais. Então, se eu utilizo pouco, eu deixo desativado. Animation, vou desativar o Pose Library. Câmera, deixa assim. Development, deixa assim. Import e Export, eu vou desativar esse Bion Vision. Eu vou ativar aqui depois do FBX, tá vendo? Ó, já está ativado. Eu vou ativar o Import AutoCAD DXF. Eu vou também desativar o STL Format, que é para impressão, se você trabalha com impressão 3D. Aqui a gente está falando de arquitetura, então vou deixar ele desativado. Vou desativar o SVG, PLY e o VLayout. Vou deixar o OBJ, vou desativar esse Web 3D, vou deixar apenas esse último formato. Então vou deixar apenas os que a gente utiliza mais. FBX, DXF, OBJ e esse formato aqui, que eu não sei pronunciar, mas tá vendo muito asset com esse formato, então vou deixar ativado. Interface, eu vou habilitar Modifier Tools. Pronto. Inline, vou deixar assim. Material, vou habilitar o Material Utilities. Ele tem esse símbolozinho aqui, mas como a gente acaba sempre, muitas vezes a gente recebe arquivos formato FBX que veio do Revit ou SketchUp. Esse addon facilita para a gente dar um merge nos materiais, né? Então eu vou deixar ele ativado, ele é bastante útil. Em Mesh, não vou habilitar nada, deixar do jeito que está. Node, vou habilitar apenas esse aqui, ó, Node Wrangler. Object, não vou habilitar nada. Paint, deixar assim. Render, deixa assim. Rigging, deixa assim. Sequence, deixa assim. System, deixa assim. UV, deixa assim. E Video Tools, deixa assim. Certo? Pronto. Então, se a gente tiver, dá uma olhada aqui, ó, todos os addons que a gente tem ativados são apenas esses. Beleza? Padrão do Blender. Instalei e abri o Blender. Esses addons, tirando o Easy HDRI, mas ele é gratuito. O restante já vem dentro do Blender. Depois vamos vir aqui até Key Map e eu vou habilitar essa opção aqui, ó, Extra Shading by Menu. Depois em System, eu vou selecionar como eu quero renderizar meus cycles. Aqui está totalmente desligado. Se você tem uma GTX ou você vai utilizar o processador, no CUDA você tem essas duas opções. Se você tem uma GTX ou uma RTX, principalmente uma RTX, ela é muito mais otimizada se você utilizar a tecnologia OptiX, chame de como desejar. Se você tiver um GTX, você também pode usar, só que ela não vai ser tão otimizada quanto uma RTX, certo? Se
Se você tiver uma placa alguma placa de vídeo da AMD, cujas tecnologias seja Vega ou RDNA, as mais recentes, ou uma Pro com os drives mais recentes, utiliza a tecnologia RIP. Se você tiver uma placa de vídeo integrada dos processadores da Intel 11ª geração em diante, os gráficos Xe, ou se você tiver, já tiver em sua mão aí uma Intel Arc, você pode utilizar a tecnologia ON-IP para utilizar essas placas de vídeo. Lembrando, você pode usar qualquer uma dessas. No meu caso, elas não estão disponíveis porque eu não tenho um processador Intel, eu não tenho uma placa de vídeo AMD, mas você pode, se você tiver as que eu falei, por último, você vai ter uma tecnologia muito mais otimizada para ela. Depois eu vou dar um save preference e terminamos nas preferências.